Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso assunto, artigo de opinião. Vamos observar essa tirinha do Armandinho. Vocês concordam com ele? Uma árvore deve ter boas raízes. As raízes são que dão sustentação para a árvore, são que mantêm a árvore de pé. Uma casa deve ter um bom fundamento. Os alicerces da casa a gente não consegue ver, eles estão lá dentro do terreno, sabe? Mas eles que sustentam todo o peso colocado em cima. Todo o peso da casa está nesses alicerces. E se os alicerces forem mal construídos, a casa irá desmoronar, seja mais cedo ou demore um pouco mais. Às vezes a gente vê alguns deslizamentos de construções feitas de maneira irregular, em morros, em terrenos de declive, e a gente não pensa, poxa, demorou tanto para cair, não caiu logo. Por quê? Porque teve uma falsa sensação de segurança. E além disso, o Armandinho nos diz que toda opinião deve ter um bom fundamento. Você concorda? Onde você tem fundamentado as suas opiniões? Quem você tem ouvido? Que coisas você tem lido? O que você tem levado em consideração para formar a sua opinião a respeito do mundo, a respeito dos assuntos que nos cercam? Pois bem, nós já começamos a debater um pouco e a sentir de forma oral como é defender a sua opinião. Nós fizemos aquela primeira defesa do ponto de vista com um questionário no Forms, em que vocês disseram se eram contra ou a favor de determinados assuntos. Depois no Meet nós comentamos um pouco mais a respeito disso e foi bastante produtivo. Além disso, nós introduzimos o assunto de meninas e futebol. Pode ou não pode? Pode jogar junto com os meninos? Um pode jogar separado? E foi muito interessante a nossa dinâmica de dividir a turma em duas partes. E aquelas pessoas que eram a favor terem ficado no grupo do contra. Foi difícil argumentar contra, não é? Mas você se lembra que eu falei ser importante entender os argumentos de quem é contra o nosso ponto de vista? Por quê? Porque aí nós podemos contra-argumentar, nós podemos preparar a nossa defesa, nós podemos preparar a nossa base, nós podemos ter um melhor fundamento para o nosso ponto de vista. Mas o que é especificamente um artigo de opinião? O gênero artigo de opinião é um dos gêneros mais encontrados na nossa sociedade, porque todo mundo dá opinião a respeito de alguma coisa. Nós temos em blogs, nós temos em jornais, em editoriais, nós temos uma forma fixa para a elaboração do artigo de opinião, mas nós vemos diversos textos opinativos aí pela rede, pela web, e às vezes até entre nós são produzidos textos opinativos em forma oral. Mas a todo momento eu digo que defender uma opinião, defender um ponto de vista, uma interpretação, mas afinal de contas, o que é um ponto de vista? O ponto de vista é o modo como você analisa determinada situação. Se eu estiver de um lado da sala e você estiver lá no outro canto da sala e nós tivermos um objeto no meio desta sala, eu terei um ponto de vista, eu terei uma visão do objeto e logo uma interpretação. E você terá um outro ponto de vista, uma outra visão. Ponto de vista, prestem atenção, é um ponto, é um local, é um lugar, um objeto, um ponto em que você remete à sua vista, em que você coloca a sua visão para este ponto. E além da visão física, nós temos a nossa interpretação mental. Cada um faz as suas ligações neurológicas de maneira diversa. Então, um ponto de vista a respeito de um assunto pode ser de várias formas. Você pode ser totalmente contra, um amigo pode ser totalmente a favor, e um outro amigo pode tentar ver o meio do campo,
ver os argumentos contra e os argumentos a favor daquele ponto de vista, a favor daquele tema. Então, quando a gente fala, essa é minha opinião, isso é muito interessante de se ressaltar. Por quê? Porque nós já concluímos que discutir não é argumentar. Não adianta você dizer, essa é a minha opinião. Você precisa apresentar os seus argumentos e entender que o outro tem outro ponto de vista e pode apresentar outros argumentos. Nem sempre um vai estar certo e o outro vai estar errado. Às vezes sim, mas nem sempre. Cada um ali só está querendo defender o seu ponto de vista. E no artigo de opinião, é isso que você precisa fazer. Você precisa defender o seu ponto de vista com argumentos sólidos, com um bom fundamento, e precisa tentar convencer o seu leitor a parar e pensar como você está defendendo neste texto. Mas por falar em argumentos, nós já começamos a pincelar um pouco sobre argumentos na última aula, mas agora eu quero falar sobre a importância da organização do seu texto e dos seus argumentos. Observem essa primeira imagem. E aí, conseguiram compreender o que está escrito nessa imagem? Será que eu digo? Vou dizer sim, claro. Está escrito: sem dúvida, você é capaz de ler e entender este texto com letras trocadas. Viu como não é difícil para o seu cérebro entender um texto com letras trocadas? Mas o que se mantém nessas palavras? A primeira e a última letra de cada palavra estão no lugar devido. As letras importantes estão no lugar devido. Mas e essa próxima frase? Será que você consegue entender? Incapacidade de tempo, falta existe, mas não de organização. E aí? Será que deu para entender? Com as ideias todas fora do lugar? Sabe como é a redação dessa frase de maneira correta? Existe incapacidade de organização, mas não falta de tempo. Você tinha conseguido buscar essa mensagem na frase com os argumentos, com as ideias todas embaralhadas? Pois bem, assim também acontece com o nosso texto. O nosso texto precisa ter uma organização lógica, apresentar argumentos de forma clara e objetiva e tentar levar o leitor a entender o centro da nossa mensagem. Que ponto de vista você defende? O artigo de opinião, então, precisa ser estruturado de uma forma a levar o seu leitor de maneira mais fácil para entender o que você quer dizer. Quais são as partes do artigo de opinião? Vocês se lembram que o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão? O artigo de opinião não é diferente. Primeiro, nós temos a apresentação da questão polêmica. Qual é o tema que você irá abordar nesse texto? É nesse primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução, que você apresenta o tema, que você apresenta a polêmica. Logo depois, você se posiciona a favor, contra ou em dúvida em relação ao tema. Você é totalmente a favor, você é totalmente contra, ou você consegue perceber argumentos a favor e argumentos contra, aspectos positivos e aspectos negativos? Como a gente falou, por exemplo, sobre o uso de celular nas escolas. Muitos de vocês ficaram ali na dúvida. Não pode usar na sala de aula, mas seria interessante usar na saída, no recreio. Então, nem sempre a gente é totalmente contra ou totalmente a favor de um tema polêmico. E isso é importante deixar claro no seu texto. Após você se posicionar em relação ao tema, você precisa apresentar os argumentos que dão base para essa sua posição, que fundamentam essa sua opinião.
Você precisa argumentar e fundamentar as suas justificativas. Não é porque sim. Tinha um desenho antigamente que dizia porque sim não é resposta. Tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. Às vezes a gente não sabe explicar o porquê de todas as coisas. Por que que o céu é azul? Não sei. Mas alguém que estudou sobre o assunto pode nos dizer a respeito disso. Por isso que para falar sobre um tema nós precisamos ler, pesquisar, ouvir, falar com pessoas, ver vídeos e tentar fundamentar bem a nossa argumentação. Logo depois, para terminar o seu texto, na sua conclusão é preciso reforçar a sua posição. Qual é a posição que você apresentou antes? Lembra? Precisa reforçar. Reforçar não é ir contra, é falar mais uma vez qual a sua posição a respeito do tema. O artigo de opinião, então, mostra a posição do autor a respeito de um tema. Não necessariamente todos os textos que vocês vierem a produzir vão defender a mesma ideia, ou vão observar de um mesmo modo, ou terão o mesmo ponto de vista. Até mesmo textos que sejam a favor do mesmo tema podem expor argumentos diversos. E sobre o tema que nós estamos trabalhando? Na nossa última videoaula e no nosso último Meet, eu pedi que vocês reunissem 3 argumentos contra e 3 argumentos a favor de um determinado tema. Para quê? Para que vocês pudessem entender os argumentos possíveis para esse tema. Como pensam aqueles que pensam diferente de mim? Como eu posso argumentar para tentar convencer essa pessoa de pensar como eu penso, de observar pelo ângulo que eu observo? Então, hoje, a proposta de hoje é escrever um artigo de opinião a respeito desse tema, que é: existem atividades só para meninas ou só para meninos? Vamos fazer dessa pergunta uma afirmação. Existem atividades só para meninos ou só para meninas? E você irá se posicionar a favor, contra ou em dúvida deste tema. Desta vez, você pode se posicionar em dúvida, sim. É um direito seu. O importante é que o seu texto esteja estruturado e que nós possamos conhecer o seu ponto de vista. Então, na introdução, você irá apresentar este tema polêmico. Depois, você dirá a sua opinião. Se você acha que existem sim atividades que devem ser feitas só por meninos e só por meninas, ou não. Se você acha que qualquer atividade pode ser feita por qualquer pessoa. Ou se você ainda não tem certeza a respeito disso e o porquê você não tem certeza. As nossas opiniões têm que estar fundamentadas, precisam de porquês. Logo depois, você precisa trazer argumentos que deem base para a sua opinião. É onde você se apoia. Por que você pensa do jeito que você pensa? O que te leva a pensar desse modo? E o que vai convencer o seu leitor a pensar como você? Serão os argumentos. Então pense bem a respeito deles e de como escrevê-los de forma clara e objetiva, para que as ideias não fiquem emboladas, como vimos na imagem e no texto anterior. E para finalizar, você irá concluir a ideia sobre o que foi exposto, reforçando a sua opinião. Você pode fazer um texto de mais ou menos 4 parágrafos. Entre 3 e 4 parágrafos, acredito que seja um bom tamanho para o seu texto, porque você vai fazer a apresentação do tema no primeiro parágrafo, depois, no segundo parágrafo, dizer a sua opinião, no terceiro, vai começar a argumentar a respeito da sua opinião e vai fazer um fechamento. Então, eu acredito que 4 parágrafos em que cada elemento do artigo de opinião esteja em um parágrafo de forma clara e objetiva, seja satisfatório. Se você fizer cada parágrafo de 5 linhas, teremos então um texto de 20 linhas, ok? Depois de escrever o seu texto, envia para o meu e-mail. É muito importante que você me envie pelo e-mail ou pela agenda digital, para que eu possa analisar,
ler a sua produção textual e observar se você está respeitando os parágrafos, fazendo a ortografia das palavras de forma correta, se você está respeitando a pontuação, se não está escrevendo um parágrafo numa frase só, se está respeitando o fato de nós termos palavras que são mais ligadas à oralidade e não devem ser utilizadas em textos escritos. Então, eu preciso, além de ouvir você apresentar o seu texto, eu preciso ler o que está escrito e analisar criticamente a respeito disso. Tudo isso faz parte do processo da sua escrita. Você está planejando a sua escrita, você levantou os argumentos, você escreveu uma primeira versão, você irá apresentá-la em voz alta e às vezes quando a gente apresenta, nós conseguimos observar algumas coisas durante a leitura que só quando escrevemos não conseguimos observar, e logo depois, quando eu te enviar as minhas observações, as minhas anotações sobre isso, você passará limpo, fará uma reescrita do seu texto, porque a reescrita reforça todas aquelas observações e faz com que o nosso olhar para o nosso texto seja um pouco mais crítico, ok? Então, me envia a versão do seu artigo de opinião para que eu possa fazer a correção e no nosso próximo Meet você irá fazer a apresentação oral dele para a turma e para mim, ok? Então, aguardo pelos seus textos e até o nosso próximo encontro.